Primeiramente, devo informar que a minha família possui um histórico desagradável em relação ao estômago, e eu não seria diferente. Então, a primeira peça do quebra-cabeça digestivo a dar problemas foi justamente o estômago. É no estômago que as reações químicas acontecem. Os nutrientes são separados em moléculas e enviados a quem é de direito. Para que essas reações ocorram com sucesso, outros órgãos vão fornecer substâncias que são oferecidas pelas glândulas salivares. Por isso, a importância de mastigar bem os alimentos, pelo fígado, pâncreas, pela vesícula, que, como eu disse anteriormente, foi removida por não ser considerada importante, como diriam os médicos daquela época. O estômago, por trabalhar com substâncias químicas poderosas, possui uma camada protetora. No meu caso, haviam duas situações que complicavam o processo. A primeira era o refluxo, isto é, substâncias estomacais eram enviadas de volta à garganta, e isso ocorria quando eu ficava nervoso. Um dos pseudomédicos que me atendeu disse que eu teria que tomar um remédio por toda a vida. Descobri que controlando a minha raiva, dando uma voltinha quando o estresse apertava e tomando água quando a garganta era atingida pelo ácido que a queimava, eu poderia vencer esse obstáculo, o que venho fazendo já faz alguns anos. Outro problema eram as pequenas varizes que surgem no estômago, ganham proporção e causam sangramento, facilmente identificados pelas fezes negras. Quando a crise surgiu, esses sintomas foram bem fortes, a ponto de encher o estômago com sangue, me fazendo ir ao pronto-socorro, onde fizeram uma série de costuras e outros recursos para fechar os buracos criados, que, é claro, não resolveram, pois surgiram novos pontos de sangramento com o decorrer do tempo. Infelizmente, os médicos, de um modo geral, continuam trabalhando a causa, desprezando o problema. Voltei outras vezes para novas intervenções. Novamente, notei que alguns cereais, como os que vêm em pães integrais, causavam algum dano, já que não eram totalmente digeridos. Também culpa da má mastigação e da deficiência causada pela ausência da vesícula biliar. A maioria das vezes que fui parar no pronto-socorro do hospital era decorrente de algum problema no estômago, mas ele só era o resultado de um fígado danificado, um pâncreas funcionando parcialmente e da ausência da vesícula. Resumindo, para o bom funcionamento do estômago, a mastigação é fundamental. A quantidade não pode ser excessiva e nem deficiente. Os demais órgãos devem estar funcionando corretamente. Um problema no estômago pode ser resultado de outro problema maior, mascarado por falta de sintomas. No meu caso, o ponto de inflexão é o estômago. Em cada pessoa há um fator determinante, que nos deixa às cegas para o problema real. O corpo humano é excessivamente complexo.
Portanto, sempre que alguém disser que tem uma cura simples para um determinado problema, aconselho muita precaução e distância dessas pessoas é recomendada. Um problema pode ser decorrente de outro e pode gerar outro, quando, portanto, não é tão simples como os falsos estudiosos afirmam. E você, qual é o seu problema? O que os médicos dizem a respeito? O que pode estar sendo mascarado quando você tem alguma crise, algum problema? Desde já, eu desejo a você uma vida abundante e saudável. No próximo post, eu vou falar sobre encefalopatia. É um problema um tanto quanto assustador, mas é importante entender o seu funcionamento.